Paz do Senhor para todos, que Deus abençoe a sua vida de uma forma toda especial. Meus queridos, estamos iniciando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição é de número 2, que nos traz o seguinte tema: a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Meus amados, como sempre fazemos, vamos fazer a leitura do texto áureo da lição, que nos diz o seguinte: assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Meus queridos, Deus já tinha formulado o plano da salvação antes mesmo da fundação do mundo. E nesse plano da salvação, cada pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, cada um exerce um papel fundamental. No livro do Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, o processo da salvação já começa com Deus tendo o papel de enviar o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Nós sabemos que depois que Adão e Eva pecaram diante de Deus, eles perderam o direito de estarem com Deus, devido ao pecado que a partir daquele momento estava se iniciando na humanidade. Por isso, no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 23, nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nesse tão grande plano, Deus envia seu Filho. O Filho executa a sua missão, tomando forma de homem e morrendo na dura cruz do Calvário em nosso lugar. Como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca, executando a sua missão para salvar toda a humanidade. Após isso, Cristo agora envia o seu Espírito para convencer o pecador dos seus pecados e os já convertidos ter a consolação e o cuidado do Espírito Santo, até aquele grande dia da vinda do Senhor, ou o dia que o Senhor nos recolherá daqui da terra. Por isso, cada pessoa da Trindade executa um papel fundamental na obra da salvação. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 2, nos revela de uma forma bem clara a atuação da Trindade Santa no plano da redenção, quando nos diz: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Meus amados, nós vemos aqui a atuação de Deus Pai, Deus Filho e também do Deus Espírito Santo, cada um exercendo uma atividade para que toda a humanidade venha a ser alcançada pelo esse tão grande amor, o amor de Deus. É bom salientar que o Espírito Santo já atuava no Velho Testamento, antes mesmo da obra da salvação ser executada, sendo que no Velho Testamento o Espírito Santo agia para capacitar pessoas, para ser profetas, para determinada liderança e também para artes artísticas, para que pessoas assim cuidassem, como foi ali no caso do tabernáculo. Uma das funções e atuações do Espírito Santo é de nos consolar e também de nos ensinar. Sobre o consolo, a palavra de Deus nos diz que ele nos consola em meio a nossas tribulações. O próprio Senhor Jesus nos diz que aqui no mundo nos esperaria tribulações. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O Espírito Santo está ao nosso lado todos os dias e para sempre. O Senhor Jesus, quando subiu ao céu, ele mandou o seu Espírito para estar todos os dias ao nosso lado, nos consolando, nos guiando e nos ensinando tudo aquilo para o nosso bem e para a nossa salvação. Por isso é muito importante estarmos sempre em comunhão com o Espírito, para que no momento de dificuldade e tribulação possamos assim ser consolados por Ele. Mas além do consolo, o Espírito Santo também tem um papel de nos ensinar e também nos lembrar tudo aquilo
que o Senhor Jesus tem nos mandado, para que nós possamos aqui na terra viver uma vida agradável a Deus. Sabemos que não é fácil ser um cristão, enquanto o mundo está aí com seus prazeres, tentando de todas as formas nos persuadir a largarmos a nossa fé. Mas graças a Deus que temos o Espírito Santo em nossa vida e Ele nos conforta, nos consola e nos ensina e nos capacita para estarmos todos os dias buscando essa presença, a presença de Deus. Meus queridos, o Espírito Santo ele também tem um papel de convencer, persuadir o pecador acerca do seu pecado. E esse pecado aqui que nos diz a palavra é o pecado de incredulidade. Como nos diz também no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 16, que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, quando o homem sai, ele é convencido da incredulidade através da atuação do Espírito Santo, ele deixa de ser incrédulo e acaba crendo na obra salvífica através de Cristo na cruz do Calvário, assim se tornando um filho de Deus. Então o Espírito Santo atua no coração do homem para convencer ele do seu pecado de incredulidade. Após crer no Senhor Jesus, essa pessoa se torna uma nova criatura em Cristo. Também o Espírito convence o homem da justiça. Nós sabemos que Cristo ele morreu na dura cruz do Calvário para salvar toda a humanidade. Deus fez Cristo justiça nossa. E nós vemos que todos os nossos pecados, quando o homem aceita Cristo como Salvador, são cravadas na cruz do Calvário. E através de Cristo nós somos perdoados por Deus. É como se toda a humanidade, todos os homens, estivessem diante do grande juiz Deus. E todos nós, devido aos nossos pecados, com certeza seríamos condenados à condenação eterna no lago de fogo. Mas, quando o homem se redime através da conversão a Cristo, todos os seus pecados são perdoados por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário. Cristo morreu, ele pagou um alto preço para salvar toda a humanidade. Basta apenas a humanidade se render, crer no unigênito Filho de Deus para receber a salvação e a libertação total dos seus pecados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no livro de Romanos, no capítulo 5, ele nos retrata essa obra salvífica de Cristo, quando no capítulo 5, versículo 1, ele nos diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus, ele foi tão grandemente gracioso para conosco, fazendo com que o seu Filho viesse ao mundo morrer em nosso lugar naquela dura cruz do Calvário. E hoje a todos que creem em Cristo são justificados mediante a essa tão grande fé no unigênito Filho de Deus. Então toda a humanidade ela é justificada quando ela se rende aos pés de Cristo. Por isso, todo homem encontra a paz em Deus. Antes mesmo eram inimigos de Deus, mas após a convenção nos tornamos filhos de Deus. Então, meus amados, é muito importante vivermos uma vida na presença dEle. E se você ainda não aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, esse é o momento para que também você possa gozar dessa tão grande salvação providenciada antes mesmo da fundação do mundo. Jesus Cristo, Ele nos ama e por isso Ele morreu naquela dura cruz do Calvário por amor a mim e por amor também a você. Então, queridos, nós vemos nessa lição que tanto o Pai, Filho e o Espírito Santo, ambos tiveram papéis fundamentais nesta obra salvífica, cada um exercendo um certo papel. Deus enviou, Jesus Cristo executou, morrendo na cruz do Calvário, e o Espírito Santo convencendo o pecador e também consolando e ensinando já os convertidos para estarem firmes sempre na presença desse tão grande Deus. Deus abençoe a todos vocês. Eu creio que através do Espírito Santo em nossa vida ficaremos
sempre firmes nesse caminho, o caminho da salvação em Cristo Jesus. Queridos, eu peço que você comentem, curta e também compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por esse tão grande amor que é o amor de Deus para... Queridos, finalizamos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Com certeza aprendemos grandes lições através desse ensinamento. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma toda poderosa. Eu peço que você curta, comente e também compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas com esse tão grande ensino. Que Deus abençoe a todos vocês. Shalom, povo de Deus.